Estou tendo preocupações, pensamentos de preocupações ligados a uma doença que eu não tenho. Ando tendo pesadelos sobre uma doença que eu não tenho. O que está acontecendo comigo? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e vocês estão no canal Sonhos e Espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sintomas de uma doença que alguém teve numa vida passada pode se manifestar em sua atual existência? Por que isso ocorre? O que eu preciso fazer? Mas nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Antes eu queria deixar uma coisa clara. Tudo que eu for falar aqui é baseado em pesquisas de anos que venho fazendo, no relato de muitas pessoas que eu colhi durante essa pesquisa. Portanto, se você for usar as informações que eu estou passando aqui para criar conteúdo, cite o nome do canal, cite o meu nome, coloque o link deste vídeo. Ou se não, é apropriação de material intelectual, e isso não é legal. Antes que eu me esqueça, eu vou pedir também que vocês deixem o like, porque às vezes esquecem, deixam para depois, acabam esquecendo. E é importante o seu like para o canal, é importante para mim. Portanto, deixe o seu like. Se possível, se inscreva no canal. Caso gostem do vídeo, vão receber notificações a cada conteúdo que lançarmos aqui. Compartilhem em suas redes sociais para que essas informações cheguem a mais pessoas. O que nós precisamos entender sobre uma doença? Como uma doença afeta a vida de uma pessoa? Então vamos escrever aqui a palavra doença, tá? E vamos entender um pouquinho como uma doença pode afetar a vida, o emocional de uma pessoa. Então uma doença, ela pode causar o quê? Sofrimento. Uma doença traz sofrimento à vida de uma pessoa. Dores, náuseas, outros sintomas ligados ao sofrimento. Uma doença pode afetar toda a família de uma pessoa. Quando uma pessoa dentro de uma família, dentro de um lar, está sofrendo em razão de uma doença, todos os familiares de alguma forma é afetado. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então uma doença, além do sofrimento que ela pode trazer à pessoa que está passando por isso, que contraiu essa doença, ela também pode afetar todos dentro da família. E não só isso, uma doença pode afetar o trabalho de uma pessoa, o desempenho de uma pessoa com relação às suas funções, com relação ao seu trabalho. Uma doença pode afetar também o financeiro de uma pessoa, o financeiro de uma família, os gastos com remédio, com médico, com internação. Uma doença, às vezes, pode afetar seriamente toda a área financeira de uma família inteira. E não é só isso. Englobando a doença também, nós temos o tratamento, que pode ser prolongado, um tratamento que pode ser demorado. Às vezes tem que se deslocar para outras cidades, esperar consultas médicas, exames. Então o tratamento também de alguma forma traz sofrimento para uma pessoa que está passando por uma doença. E a pessoa, de alguma forma também, essa doença que essa pessoa contraiu, ela acaba de alguma forma
afetando toda a família. E não é só isso. Englobando a doença também, nós temos a recuperação, que assim como o tratamento e que faz parte do tratamento, pode ser longa, demorada, pode durar anos. Pode durar anos. Então, todos esses fatores, sofrimento, família, trabalho, financeiro, tratamento, recuperação, uma doença pode acabar causando na vida de uma pessoa, afetando. E tudo isso aqui que nós falamos, ele vai mexer no emocional dessa pessoa. Ela vai trazer sintomas emocionais. Por isso que eu estou indicando todos esses itens aqui, para vocês entenderem como uma doença pode afetar o emocional de uma pessoa. E dependendo de como esses sintomas afetam o emocional de uma pessoa, quão grave eles podem ser, esses sintomas podem ficar gravados para sempre. Aonde? Na alma de uma pessoa. E quando eu falo em alma, eu estou falando do quê? De consciência. Os antigos chamavam a consciência de alma. E esses fatores que englobam, fazem parte da doença, de como afeta o emocional, dependendo da intensidade, pode ficar gravado para sempre no emocional de uma pessoa. Eu acredito que vocês já viram em filmes, séries ou até mesmo novelas, desenhos, um ferro marcando gado, marcando cavalo. Eles colocam na brasa ali com o símbolo da fazenda, do proprietário, e depois eles marcam o animal. Acredito que vocês já viram isso. Esses sintomas emocionais ligados a uma doença, dependendo do grau de intensidade deles, eles podem gravar uma alma, gravar fundo uma alma, uma consciência. E essa consciência, essa alma, gravado com os sintomas de uma doença, podem migrar para um outro tempo, para uma outra existência, para uma outra vida. Prestem atenção, eu poderia usar a palavra reencarnação, mas a palavra reencarnação hoje, ela soa muito ligado à religião. E eu não gosto de usar a palavra reencarnação. Eu uso migração. E vocês vão entender, quando eu der um exemplo prático sobre isso, por que eu estou falando a palavra migração. Então, esses sintomas ligados à doença, eles podem ficar gravados para sempre na alma ou na consciência. E essa alma, consciência, pode migrar para uma outra existência. Eu vou dar um exemplo prático para entendermos na prática como isso acontece. Havia um rapaz, ele tinha cerca de 13 a 14 anos quando começou a acontecer uma coisa com ele. Ele começou a ter preocupações, pensamentos ligados a preocupações ligados a uma doença, mas ele não tinha essa doença. Era um câncer de boca. Ele estava tomando banho ou ele estava lendo, dormindo, vinha do nada esses pensamentos de preocupação, deixava ele preocupado se ele não tinha um câncer de boca, se a boca dele não estava com alguns sintomas que poderiam detectar essa doença. E não só isso. Esse rapaz ele começou a ter pesadelos ligados a essa doença. Ele acordava como se estivesse fazendo tratamento com um câncer de boca, indo ao médico ver o câncer de boca dele. Esse rapaz, nessa época, ele tinha 13 a 14 anos. Ele era um adolescente. Ele não fumava, ele não bebia, ele tinha uma vida saudável, praticava esportes. Mas esses pensamentos de preocupações
Esses pesadelos ligados a um câncer de boca não deixavam ele em paz, estavam tirando o sossego dele. Ele cresceu, depois dos 20 anos, esses pensamentos eles diminuíram um pouco, mas eles continuaram, ele nunca esqueceu isso. Um dia ele estava lendo um livro, ele viu uma foto e ele lembrou de um fato. Esse fato era o seguinte: no momento em que ele estava de olhos fechados, pensando na vida, ele viu como se estivesse olhando pelo vidro de uma janela, mas dentro da casa, a imagem de um senhor. Um senhor já de idade. Ele com os olhos fechados, ele viu. Como se até ele fosse esse senhor, olhando de dentro da casa para fora. Ele viu a imagem desse senhor no vidro refletida. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Então faz de conta que esse aqui é o vitrô da casa. E ele viu esse senhor, metade do corpo desse senhor para cima, olhando nesse vitrô. E a imagem desse senhor estava refletida aqui nesse vidro. Ele viu isso no momento de meditação dele, que estava com os olhos fechados. E depois, como eu estava dizendo a vocês, ele lendo um livro, ele reconheceu aquela imagem. Ele falou, mas eu já vi esse senhor aqui. Ele lembrou desse dia. Eu já vi esse senhor. Aguçou a curiosidade dele, ele foi pesquisar a vida desse senhor. E sabe o que ele descobriu? Ele não conhecia a vida desse senhor, ele não tinha contato com esse senhor. Esse senhor já havia falecido. Ele viu a foto num livro. Daí ele foi pesquisar. E ele descobriu que um período da vida desse senhor foi acometido pelo quê? Um câncer de boca. E esse senhor, em razão dessa doença, sofreu muito, porque o câncer se alastrou e tomou os ossos também. Ele teve que tirar uma parte da mandíbula e colocar um implante metálico. E esse senhor, segundo a biografia que ele leu, o que relata ali, ele sofria de muitas dores com relação a isso. E esse senhor, ele contraiu esse câncer em razão de fumar. Ele fumava muito. E daí ele foi pesquisando a vida desse senhor, e ele viu algumas coisas semelhantes com relação à vida dele. Mas é uma outra história. Vamos nos ater aqui com relação à doença. Ele ligou os fatos. Eu vi esse senhor já numa meditação sem nunca antes ter visto. Eu tinha pensamentos sobre um câncer de boca, pesadelos sobre um câncer de boca. E esse senhor sofreu muito em razão disso. Esse rapaz, conversando com ele, ele não acredita em reencarnação. Como eu disse para vocês, eu não gosto de usar esse termo. Eu gosto de usar migrar. A consciência ou a alma pode migrar para uma outra existência. E esse rapaz não acreditava. E eu expliquei algo interessante a esse rapaz, que a nossa alma ou consciência, ela pode migrar. Não em sua totalidade, mas uma parte dela. Uma partezinha dela. Então, por exemplo, a alma desse senhor, que viveu há anos atrás, antes dele existir, pode, no momento da morte do seu corpo, ter se dividido em várias partes. Isso pode acontecer. E uma dessas partezinhas acabou se aglutinando a alma desse rapaz na hora do nascimento. E como eu disse, dependendo dos sintomas emocionais, do grau de intensidade dos sintomas emocionais que uma doença pode causar no emocional de uma pessoa, e isso ficar gravado na alma ou na consciência, essa partezinha dessa alma desse senhor pode ter contido os sintomas dessa doença, pode ter levado junto e se manifestar na vida desse rapaz. Pode ter sido a totalidade da alma desse senhor? Pode ter sido toda ela, que acabou renascendo numa nova existência, no caso, nesse rapaz. Mas pode ter sido só uma parte.
Uma parte da alma desse senhor renascido na vida desse rapaz. E essa parte dessa alma do senhor carrega consigo os sintomas dessa doença que ele sofreu. Por isso que esse rapaz não entendia por que as preocupações, por que os pesadelos ligados a um câncer de boca, se é que ele nem fumava, se é que ele nunca teve essa doença. E esse rapaz sofreu por causa disso. O mais interessante é, quando isso acontece, o que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer? No caso desse rapaz que eu conheci, foi aqui uma coincidência dele ter encontrado quem era o senhor que hoje, de alguma forma, fazia parte dele. Aqui foi uma coincidência, um caso excepcional. Mas muitas vezes nós não temos essa informação, não conseguimos fazer essa conexão. Então nós podemos, por exemplo, contrair preocupações, ter pesadelos ligados a uma doença que nós não temos, e isso estar vindo de uma outra existência, de sintomas emocionais ligados a uma doença que ficaram gravadas na alma, que hoje pertence a nós, ao nosso corpo. Na verdade, é o corpo que pertence à nossa alma, que é só uma forma de explicar para vocês entenderem. Mas que essa alma hoje compõe a nossa existência e trouxe junto. Mas por que isso ocorre? Agora vocês vão entender. Quando esse rapaz ele começou a crescer, vida adulta, ele teve muitas oportunidades do quê? De fumar, de beber, de ter uma vida desregrada, mas ele não fez. E um dos motivos foi porque justamente aquelas preocupações que ele tinha quando tinha 12, 13, 14 anos, ligados a uma doença, ao câncer de boca. Então ele tinha medo de fumar. Ele tinha medo de usar substâncias que poderiam prejudicar a sua saúde. Esse rapaz, ele teve uma vida saudável. Porque a alma dele, ela carregava sintomas ligados a uma doença que ela passou por isso numa outra existência. Então, tinha um aprendizado ali junto. Não era o medo, não era a preocupação em si, mas um aprendizado que ela levou consigo para uma outra existência. Por quê? Porque as nossas almas e consciências estão nesse plano para evoluir. E uma das maneiras de evoluir é não cometer os erros do passado. E infelizmente, o ser humano, nós fazemos isso em razão do medo de que os nossos erros, podem causar em nossas vidas. Aquela alma daquele senhor havia sofrido muito. Imagine ter que tirar uma parte da mandíbula, colocar um implante de metal, tomar vários analgésicos para dormir em razão da dor. A intensidade do sofrimento que causou aquela alma foi muito forte. Mexeu com a família daquele senhor, mexeu com o trabalho daquele senhor no financeiro. O tratamento, a recuperação demorou. Foi tão forte essa intensidade do sofrimento que essa doença causou que ficou gravada naquela alma. E quando essa alma estava pronta para migrar para uma outra existência, seja em sua totalidade, seja na parcialidade, ela levou consigo esses sintomas emocionais ligados a uma doença. E aquele rapaz, a princípio, ele teve desafios ligados a isso. Ele teve. Afinal de contas, pensamentos, preocupações, pesadelos com relação a algo que a alma dele não tinha feito naquela existência, estavam assombrando. Mas aquilo serviu para o bem, para ele ter uma vida mais saudável. Porque uma partezinha, ou a alma dele em outra existência, tinha sofrido em razão do vício do cigarro. Mas agora era diferente. Agora, esse rapaz, ele tinha uma vida saudável.
Ele não contraiu câncer de boca. Algumas pessoas podem pensar assim: ah, ando tendo muita preocupação com uma doença, ando tendo muito pesadelo com uma doença. Provavelmente eu vou contrair essa doença no futuro. Não, não. Pode ser os sintomas emocionais que a sua consciência ou sua alma teve no passado, em uma outra existência que ela estava. E isso ela trouxe para o presente, para essa existência de agora, porque, de certa forma, carrega consigo lições que podem ser aplicadas no agora, aqui. Para que não venha sofrer por tudo isso que já sofreu. Nós, seres humanos, estamos engatinhando ainda para assuntos envolvendo o espiritual, a espiritualidade. Eu chamo de energia. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é sobre energia. Alma é energia, consciência é energia, sintomas emocionais é energia. Nós estamos engatinhando para a energia, para assuntos envolvendo essa energia do astral, do mundo espiritual, do espírito, da alma. Mas nós estamos compreendendo, estamos avançando. E isso aqui é um passo para entendermos certas coisas que acontecem conosco hoje, pelo menos na nossa psique. Carregar sintomas emocionais de uma doença que a nossa alma sofreu no passado. E a resposta é em razão dos aprendizados que isso trouxe, para que não cometamos os mesmos erros no presente. Por quê? Porque é nós que vamos sair ganhando. Imagina o sofrimento que uma doença causou na vida de uma pessoa a ponto de gravar a alma dela como um ferro marcando um animal, um ferro quente marcando um animal. Porque ela carrega isso com ela, não precisava, mas ela carrega. Carrega por quê? Para não sofrer novamente em outra existência. Provavelmente depois que essa alma, ou parte dessa alma, sair desse rapaz e ir para uma outra existência, não vai carregar mais consigo aqueles sintomas ligados ao câncer de boca. Por quê? Porque a vida desse rapaz ensinou. Porque a alma aprendeu aqui nessa existência a ter uma vida mais saudável, a não praticar o uso, o vício do cigarro, da bebida ou outras coisas que fazem mal ao nosso corpo, ao nosso organismo. E isso afeta sobremaneira o nosso emocional, a ponto de gravar a nossa alma, a nossa consciência. E a nossa consciência pode migrar ou transmigrar, mas ela pode, entendam isso. Mais uma vez, eu não gosto de falar reencarnação porque soa muito religioso. Muito dogmático. Eu prefiro não. Eu falo em transmigração, migração da consciência, da energia da alma. É melhor para entendermos, é melhor para compreendermos. Estamos evoluindo nisso. E o que importa é as lições que aprendemos para ter uma vida sã, saudável aqui, nesse plano, com as pessoas que amamos. Grato por terem ouvido até aqui, espero que tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo e tchau!